Se ninguém deu obrigado aqui hoje, seja muito bem-vindo. Te falo em nome do 25º Conselho Espírita de Unificação aqui da Costa Verde, onde representamos nesse momento as 13 casas que a gente está participando dessa empreitada que é o mês espírita, onde começamos em Muriqui há 2 semanas atrás, passamos na Verome semana passada, hoje estaremos aqui na Fundação e semana que vem estaremos no Operários da Caridade no Parque das Palmeiras. A gente, iniciando esse 3º dia, convidamos o Jorge, que faz parte do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida, a fazer a nossa página inicial. Bom dia a todos. Todos bem-vindos, né? A página Convite da Vida, de Valdo Pereira Franco, ditado pelo Espírito João de Ângelo. Convite à educação. Porque só um é vosso mestre, o Cristo. Mateus, capítulo 23, versículo 10. Tarefa de todos nós, a educação. Ajusta-se a peça na engrenagem a benefício do conjunto. Harmoniza-se a nota musical em prol do poema melódico. Submete-se o instrumento ao mistério a que se destina. O esforço pela educação não pode ser desconsiderado. Todos temos responsabilidades no contexto da vida, nas realizações humanas, nas atividades sociais, membros que somos da família universal. Ninguém consegue realizar-se isolado. Ignorância apresenta enfermidade carecente de imediata atenção. O labor educativo, por isso mesmo, impõe incessantes contribuições, exigindo valiosos investimentos e sacrifício a benefício do conjunto. Educa-se sempre, quer se pense fazê-lo ou não. Da mesma forma que a imobilidade seria impossível, a inércia humana e a indiferença são apenas expressões enfermiças. Mesmo nesses estados, criam-se condicionamentos que geram hábitos, educando-se mal em tais circunstâncias o que se faz em nossos cômodos. A anarquia que destila vapores alucinantes, conduzindo à estronice, fomenta estados de vandalismo e educação perniciosa. A ordem dispõe a disciplina que promove a equidade, atendendo à justiça, educação edificante. A educação, assim examinada, translada-se dos bancos escolares para todos os campos de atividade, fazendo que todos nós transformemos em educadores, vinculados, sem dúvida, àqueles que se nos transformam em seguidores conscientes ou não, aprendizes conosco dos recursos que nos fazemos portadores. Jesus, o educador por excelência, deu-nos o precioso legado vivo da sua vida e a sublime lição de como ensinar sempre e incessante, produzindo saúde, harmonia e esperança em volta dos passos. O Espiritismo, que nos concita a incessante exame educativo de atitudes e comportamentos, conscientiza-nos sobre a responsabilidade de que, mediante a educação correta, chegaremos ao planalto da caridade perfeita. Então fica aí a página da Joana de Ângeles, falando sobre educação. A gente pode edificar através da educação. Então, tenham bom dia a todos. Vou convidar a Selma. Ninguém conhece essa moça, ela faz parte do Grupo Espírita Amor e Caridade. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus Pai, pedindo a sua bênção, o seu amparo, para mais um dia de trabalho, para mais um dia de educação nossa. Obrigado, Pai
Pai que está no céu. Obrigada por esta manhã, por este dia. Obrigada por estarmos aqui reunidos em Teu nome e em nome de nosso irmão Jesus Cristo. Permita, Pai, que nossos amigos espirituais aqui estejam conosco, nos incluindo, nos elevando, nos dando, Senhor, discernimento para entendermos tudo aquilo que será falado. Permita também, Pai amado, que toda a sua falange, que todos os seus trabalhadores possam estar aqui conosco, nos dando, Senhor, discernimento, nos dando acompanhamento nos trabalhos de hoje. Todos, encarnados e desencarnados, que aqui estamos, possamos levar conosco um emaranhado de conhecimento para o nosso dia a dia. Obrigada, Pai, por esta oportunidade bendita de conhecermos a doutrina espírita. Obrigada por nosso irmão Marcos de Maio estar conosco nesta manhã, expondo a vida de nós mesmos. Somos seus filhos, somos espíritos. E aqui estamos, não só para aprendermos, mas para sairmos daqui na esperança de podermos ensinarmos uns aos outros. Que Maria, nossa mãe, possa estar, Senhor, de braços dados conosco. E que tudo seja luz, tudo seja paz, tudo seja harmonia em nossas vidas, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Antes de mais nada, a gente gosta sempre de agradecer a casa. E é muito gostoso quando a gente vê esse senhor aqui atrás da gente, né? Acho que todos que vêm a essa casa ficam observando Bezerra olhando para vocês. E é muito gostoso e a gente pede sempre o auxílio de Bezerra de Menezes, da sua falange grandiosa que é, a nos instruir e a nos orientar sempre. A gente vai passar a palavra agora para o Mário de Marcos. Não que eu tirei Mário de Marcos, né? É Marcos de Mário. Marcos, que é escritor, quem tiver a oportunidade, depois quiser conhecer o trabalho do Marcos, está ali. É pedagogo, é educador e participa do Instituto Brasileiro de Educação Moral do Rio de Janeiro. Durante anos, foi diretor cultural da Rádio Rio de Janeiro. Hoje apresenta dois programas. Destaque na Imprensa Espírita e Mediunidade e Obsessão. Mediunidade e Obsessão. Da nossa Rádio de Janeiro, que ele vai falar um pouco depois. A gente passa a palavra agora à vontade. Bem, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Prazer em estar com vocês para nós tratarmos de um tema que é da máxima importância, em homenagem ao nosso querido Hermínio Corrêa de Miranda, ou simplesmente Hermínio Miranda, como ele era muito conhecido, e baseando o tema da manhã de hoje, em seu livro, Nossos Filhos São Espíritos. Eu tive a grata satisfação de conviver um pouco com o Hermínio, estar na casa dele, conhecer o trabalho que ele realizava. O Hermínio não era um homem público, ele era muito reservado, gostava de ficar lá no seu gabinete de trabalho, fazer suas pesquisas, mas era uma pessoa maravilhosa. E eu lembro de uma cena em que nós estávamos fazendo a Feira do Livro Espírita no Lago da Carioca, lá no centro da cidade do Rio de Janeiro. Era manhã, era cedo, então era o meu dia de voluntariado e nós estávamos arrumando ainda a banca. Quando alguém me tocou assim por trás no ombro, eu virei e era o Hermínio. E ele, bom dia, Marcos. Hermínio. E ele já estava aposentado, e ele estava vestido assim de forma muito simples, de chinelo no pé, com uma sacola na mão. Conversou um pouco, trocou algumas ideias, olhou, deu uma olhada assim na banca, e aí se despediu e seguiu. E quando eu me voltei para continuar o trabalho da arrumação, todo mundo olhando, quem é esse senhor aí que estava conversando com você? Gente, desculpe,
desculpe, eu na hora que nem me toquei de apresentá-lo a vocês. Era o nosso Hermínio Miranda. Ah, que é isso, Marcos? Hermínio Miranda. A essa hora da manhã, vestido desse jeito tão simples. Mas o Hermínio é isso. Ele é essa pessoa, assim. Ele não é um homem público, a maioria não o conhece, mas ele é isso mesmo. É o Hermínio Miranda, gente. Mas eu acho que até hoje ninguém acredita que era ele que estava ali conversando. E esse homem estudou muito, publicou muito, escreveu muito, e era uma inteligência assim, fantástica. E é com muito prazer que nós vamos abordar hoje os nossos filhos, são espíritos, mas a nossa proposta não é fazer uma sinopse, um resumo da sua obra, mas pegar apenas alguns dados, algumas questões e conversar sobre a educação na visão espírita, que o espiritismo, como doutrina da educação, tem a dizer a nós. No final nós vamos falar um pouquinho da rádio, mas já vamos deixar aqui o abraço fraterno e carinhoso de todos aqueles que realizam a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, uma emissora espírita, 24 horas no ar, que aqui em Angra, ela pode ser ouvida através da internet. E trazendo o nosso abraço também lá do pessoal do Seara de Luz, que é a casa espírita a qual nós estamos atualmente vinculados no Rio de Janeiro. Muito bem, nós vamos então iniciar aqui, e o primeiro slide vai trazer uma série de indagações feitas pelo Hermínio Miranda já na introdução, no início dessa sua obra, que tem esse mesmo título, Nossos Filhos são Espíritos, que vocês podem encontrar nas melhores livrarias e distribuidores do livro espírita, e é uma obra imperdível que precisa realmente ser. Então vamos passar nosso primeiro slide. Ver se você vai funcionar. Então nós vamos pedir ao nosso amigo da técnica que passe para nós, por favor, os slides. Muito bem. Hermínio inicia então fazendo uma série de indagações olhando o bebê, que no caso da obra era o próprio filho, que havia nascido. E ele começa a fazer uma série de indagações olhando para o bebê. De onde vinha aquele ser? Onde estava antes de vir? Quem seria aquele ser? O que pretenderia da vida? Como seria ela? Uma menina. Que papel lhe caberia, e a sua mãe, na vida que apenas começava? Ou será que não estava começando? E sim, continuando. Então ele abre o livro com essas indagações. Vamos então, com a doutrina espírita, respondê-las, exatamente como ele vai fazer na própria obra. De onde vem esse ser que nós estamos acabando de recebê-lo através do processo de nascimento? Será que ele foi criado ali, aquele ato da concepção, como algumas doutrinas colocam? Ou será que já era um ser pré-existente, vindo, obviamente, de algum lugar, que era de onde ele está vindo? Para nós espíritas, para a doutrina espírita, não há dúvida. Não foi criado ali, naquele momento, não do nascimento. É uma alma imortal, é um espírito que está vindo do mundo espiritual para uma nova experiência encarnatória. Então, a criança que acaba de surgir deste mundo, na verdade é um espírito que já vivia, que já existia e que está vindo agora para ocupar um novo corpo, numa nova situação familiar, social, cultural e com uma nova personalidade dentro de uma programação. Essa é a visão que nós temos através do Espiritismo. Então, quando estamos trabalhando com uma criança, nós temos que ter essa ideia bem clara de que estamos lidando com um espírito criado por Deus e que está no seu processo de desenvolvimento para chegar à perfeição. Então, já sabemos de onde ele vem, portanto, onde ele estava, que é o mundo espiritual. Quem é ele? Além dessa noção dele ser um espírito imortal. Como ele é um espírito, e nós temos aí o processo da reencarnação, isso quer dizer que ele já traz bagagem.
Claro que nas outras existências que ele já teve, ele passou por experiências. Ele, portanto, teve aprendizados, teve ganhos, tanto no campo intelectual quanto no moral. Não é uma página em branco, como se pensava antigamente. Por isso que o Espiritismo traz para a educação a questão das ideias inatas e das tendências de caráter, que ele está trazendo, face à sua evolução, seu progresso já realizado, até um certo grau. E Allan Kardec nos chama a atenção que nós precisamos ser bons observadores desse espírito do período infantil, para detectar nele quais são as suas tendências de caráter e as ideias inatas que ele traz. E nós não podemos sonhar por esse espírito, que agora é nosso filho ou é nosso aluno, seja na escola ou na evangelização do centro espírita, porque ele é uma individualidade, possui livre arbítrio e está trazendo com ele um planejamento reencarnatório. Então não adianta ficar aqui sonhando, finalmente agora a família terá um médico, mas se de repente a tendência dele é para as artes plásticas, vai ser um desastre tentar levá-lo para a medicina. Nós temos que permitir que ele faça a sua própria caminhada. Esse é o processo educacional correto. Certa vez, vale a pena contar a história, estávamos aí nessas viagens, hospedados lá com os nossos anfitriões, e eles sentavam na sala contando a história dele, os dois filhos, um casal, jovens, né? Um já estava com 17 e a menina com 19, enfim, e ele contando assim: Marcos, um dia eles chegaram para mim e assim: pai, podemos ir no baile amanhã? Depende. Onde é? Era lá no clube tal. Nem pensar. Ainda mais hoje em dia, nesse clube, o problema aí das drogas, da violência, disso, daquilo, não sei o quê. Pai, eu fui enumerando todos os problemas para dizer um não bem redondo para eles. E aí eles começaram a me questionar: mas pai, não é assim, o senhor não confia em nós? Mas é claro que eu confio em vocês, mas sabe como é que é? Essa violência, isso e aquilo e tal. E aí meu filho mudou o rumo da conversa e me jogou a pergunta. Vem cá, pai, como é que o senhor conheceu a mamãe? Como é que foi mesmo essa história? E aí eu lá empolgado: sua mãe? Eu conheci sua mãe num baile. É mesmo? Foi num baile? É. E onde foi esse baile? Por coincidência foi nesse mesmo clube. Mas é claro que na nossa época era muito diferente, não tinha as coisas boas. Pois é, mas o senhor sempre disse que o vovô não gostava desse negócio do senhor ir pro baile. E seu avô, ele não era fácil. Na verdade, ele me trancava no quarto para que eu não saísse para ir para o baile. Mas eu pulava a janela e me mandava. O senhor pulava a janela, né? E lá a mamãe também ia para os bailes, Aí vocês se conheceram, aí namoraram, né? E casaram. Então, pai, olha só. Se o senhor fazia isso e a mamãe também ia para o baile, por que nós, seus filhos, não podemos ir? Ele falou: e aí eu fiquei naquela saia justa, né? Não, mas olha só, é porque os tempos são outros. Aí a minha esposa entrou, pegou a coisa do ar para perceber o que é, olhou para mim assim: vem cá, nós sempre educamos os nossos filhos, sempre levamos eles no centro espírita, evangelização, hoje eles estão na mocidade espírita. Você não confia neles, não? Eles que nunca deram dor de cabeça para nós, que são filhos excelentes. Aí eu fiquei naquela situação, Marcos. Bom, tem que autorizar. Então tá bom. Então vocês podem ir no baile. Mas meia-noite de volta. Aí eles olharam para mim: meia-noite, pai, meia-noite começa. Na sua época, vai ver que terminava a meia-noite, mas hoje começa a meia-noite. Não, mas então, olha só, então é o seguinte: então a sua mãe leva vocês de carro. Ô pai, isso daí se diz na gíria atual que é pagar mico. Na verdade não é mico, é um ouro no tanto completo, um gorila, porque a gente com 17, 19 anos e mamãe levando nós para o baile de carro, não dá, né? Por favor. Bom, foi tanta história que eu tive que autorizar, não teve jeito. E aí comecei a entender que eu tinha que dar liberdade para eles.
Mas aí comecei a sonhar com o casamento da minha filha. Como seria o príncipe encantado, o meu genro. E sonhava com uma pessoa assim, assada. Até que ela chegou e anunciou que ia trazer um namorado. Eu já comecei, né? E quando ele chegou, ó a decepção. Cabeludo, piercing, roqueiro. E eu olhei aquilo meio que desesperado. Depois conversando com a minha esposa, eu não vou autorizar esse namoro. Eu falei, que autorizar namoro? Você está em que época? É ela que tem que escolher o príncipe dela. E se for ele, é ele. Mas vai com calma, começou a namorar agora. Quem está dizendo que ela vai casar com ele? Mas eu queria fazer um casamento assim assado. Não, quem quer fazer o casamento, o jeito que vai fazer o casamento é ela. E diz que você que tem que escolher o esposo, você que vai fazer a festa como você quer. O casamento é dela ou é seu? Ele falou, Marcos, levou tempo para cair a ficha. Mas graças a Deus ela dispensou aquele namorado. Depois veio o outro. Pois é, nós não somos donos dos nossos filhos. Eles trazem suas tendências, trazem o seu planejamento, e nós temos que saber trabalhar com isso e saber educá-los para a vida, porque um dia eles vão embora. Porque eles também vão constituir a sua família, a sua existência, a sua profissão, enfim, e nós temos que respeitar isso. Mas observar as tendências de caráter é muito importante, muito, porque nós estamos vivendo na atualidade uma crise moral, é crise de valores. Nós pegamos o nosso filho, todo bonitinho, vamos na festa de família, e vamos mostrar para os familiares, olha como está o desenvolvimento motor dele. Filho, chuta a canela do titio. Ele chuta. Não tapa aqui na cara da titia, só para mostrar a coordenação motora. Mas ele já está trazendo tendências meio violentas, agressivas. Ele vai considerar isso como um incentivo. E daqui a pouco vai bater mesmo. E vai achar que é uma coisa normal, já que ele não foi corrigido. É o cuidado, não é uma página em branco. O que ele pretende da vida? Nós vamos descobrir com o passar do tempo. Porque aí as ideias inatas dele, ele vai mostrando as suas tendências e aquilo que ele deseja aqui na vida. Como é esse ser? Aí é a observação, porque você percebe. Não precisa saber o que ele foi ou o que fez em existências passadas, mas observa as suas tendências para saber o que ele é. Por isso que a educação, como diz Kardec, precisa imediatamente corrigir as más tendências que porventura esse espírito esteja trazendo, ou ter reforçado as boas tendências que esteja trazendo. E só com observação nós vamos saber trabalhar isso. Qual é o meu papel enquanto pai, enquanto mãe? Livro dos Espíritos. Vamos lá pegar o Livro dos Espíritos, questão 582. A paternidade e a maternidade é uma missão? Sim. Porque nós recebemos os filhos que são de Deus, que Deus está confiando para nós nesta encarnação, com a missão de educá-los, orientá-los, encaminhá-los para Deus. E os espíritos superiores são muito claros na resposta. Se os pais falharem nessa missão, respondem perante a lei divina. Ou seja, se o filho se transviar pelos caminhos da existência humana, por culpa dos pais, os pais respondem perante a lei divina. Mas se os pais fizerem todos os esforços possíveis para bem encaminhar e ele mesmo assim se transvia, aí é ele que responde. Mas nós podemos dizer que de fato fazemos todos os esforços nessa educação moral dos nossos filhos ou dos nossos alunos? E é bom nós refletirmos nisso, porque o garoto chegou em casa com aquelas notas horrorosas, ele depois que lê tudo, assim, olha, se você continuar assim, você não vai ser nada na vida. E ele na mesma hora respondeu à mãe, mas eu já sei disso. Como que você pode saber disso? A professora já falou isso para mim. Ou seja, a professora já fala lá, ó, você não vai ser nada na vida continuando desse jeito. Aí ele chega em casa, você não vai ser nada na vida continuando desse jeito. E ele não vai ser nada na vida mesmo, claro. Por que não chutar o balde, como se diz? Para que estudar? Não vou ser nada na vida, todo mundo já me disse que eu sou um zero à esquerda, que eu não consigo aprender nada.
Então temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos fazendo. Particularmente assisti uma cena em família, estava lá, a famosa rodinha, né? Festa de aniversário, várias mães conversando, e chegou a filha, que na época era adolescente, foi lá pedir não sei o que para a mãe, e ela falou: não está vendo que eu estou conversando aqui? Não, me atrapalha, vai lá resolver, vai lá pegar não sei o que. E a menina, ainda estando ali, ela se volta para os demais familiares e se refere à filha: é sempre assim, tem jeito mesmo, é uma lesada, né? Vai ser nada na vida mesmo, não sei nem para que nasceu. E a menina ouvindo, aí saiu chorando, e a mãe ouvindo: tá vendo aí, ó, essa chorando por qualquer coisa. Qualquer coisa? Ela acabou de descobrir que a mãe não a ama, e a mãe nem a queria. Se não tivesse nascido era melhor. E que acabou de descobrir que a mãe acha que ela não serve para nada e nunca vai ser nada. Então, ocasiona um trauma que esse espírito pode carregar por essa existência e, quem sabe, até em próxima. Então, cuidado com o nosso papel de educadores. Será que ela estava começando ou continuando? Nós já sabemos. Ela está continuando. Esse espírito já vem das outras existências, tem essa existência, e sabe-se lá quantas existências aqui no mundo terreno ainda haverá de ter. E não só essa criança, todas as crianças. E, portanto, todos nós. Porque todos nós somos espíritos reencarnados. E aqui dentro, todos nós já passamos pela infância. Basicamente, todos nós aqui já passamos pela adolescência e alguns já passaram pela juventude. Eu vou aliviar. Alguns passaram pela juventude. Várias juventudes. E nós não podemos esquecer que já fomos crianças, que já fomos adolescentes. Podemos esquecer isso. Isso está em nós. Para melhor educarmos, olharmos para eles e conseguirmos melhor educar. Então, tudo isso a partir dessas perguntas que o nosso Hermínio Miranda lança. Mas vamos continuar aqui e vamos trocar o slide. Vamos lá. Então, antes de sermos filhos uns dos outros, nós somos filhos de Deus. Deus é um princípio básico da doutrina espírita. A existência de Deus. Deus como Pai e Criador. Por isso, nós sempre batemos nessa tecla. Os filhos, na verdade, não são nossos. Eles estão confiados a nós. Mas eles são filhos de Deus, como eu, todos nós somos filhos de Deus. E aí, pegando o Livro dos Espíritos, questão 205, nós vamos estudar a reencarnação. Porque todos nós estamos reencarnados. A reencarnação foi anunciada por Jesus, quando ele formou lá Nicodemos a necessidade do nascer de novo. Nós estamos reencarnados. Por que estamos reencarnados? Para ampliarmos os nossos laços de afeição, ou, como diz os Espíritos, os deveres de fraternidade. Porque nós estamos aqui na Terra para realizarmos o aprendizado do amor ao próximo. Quando o doutor Dalei chegou lá para Jesus e perguntou qual é o maior dos mandamentos, Jesus respondeu: amarás a teu Deus acima de todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu corpo. Esse é o primeiro mandamento. Mas tem o segundo, tão importante quanto este: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Estamos aqui para fazer esse aprendizado, nos amarmos. E nada melhor do que a família pelos laços da reencarnação, porque aí nós vamos nos reencontrar aqui, para tentar reparar o passado, ou reforçar os laços afetivos que já nos unem. Então, quando em família, nós temos aquela mala sem alça, sem rodinha, que está lá nos acompanhando, muito provavelmente é um desafeto lá no passado. Significa que lá no passado eu fiz, eu apontei com ele. Ele agora traz ainda reminiscências disso e por isso não consegue me amar. E é o problema. O problema não, é o desafio. É o filho desafio, o familiar desafio. Mas que eu estou aqui justamente para reparar, com base no amor. E aí tem que ter paciência, tolerância, compreensão
Do mesmo modo que nós exigimos que os outros sejam pacientes conosco, tolerantes conosco e compreensivos conosco. Mas agora eu que tenho que fazer isso com ele. Porque senão, lá vamos nós aqui nesta existência sem resolver a situação, vamos desencarnar com a situação não resolvida, e tudo que não é resolvido no seu devido tempo, complica no amanhã. É um mundo de provas e expiações. Não há como querer uma família totalmente unida, feliz e sem nenhum tipo de problema. Isso não existe aqui na Terra. Até porque todos nós, e essa é uma informação muito importante da doutrina espírita, todos nós, sem nenhuma exceção, somos espíritos imperfeitos. Então quem estava aqui imaginando que ia desencarnar, já ia ir para o mundo celestial feliz, isso é um equívoco. Nós temos muita coisa para aprender e a realizar ainda, porque nós temos dificuldade imensa em amar o próximo. Não conseguimos amar aquele que está conosco, quanto mais amar os outros. Mas amar os outros é mais fácil, porque não vive ali conosco 24 horas. Não é verdade. Vamos ao mundo das escolas aí para ver o que acontece. O que tem de professora doidinha para esganar os alunos, matá-los, acabar com eles, não faz que a lei não permite. Tem muita gente que tem saudades da época da palmatória e ainda dizem para nós, não sei porque a lei tirou isso de nós, mas educar é um ato de amor. E nós precisamos entender então que a reencarnação é para nos colocar aqui no mundo, para ter os reencontros, fazer as reparações e superar o passado através do amor. Vamos ao próximo slide. Então nós aprendemos que todo mundo, que as crianças trazem o passado. Nesse passado tem experiências, mas tem equívocos, mas também tem conquistas, tem realizações. E tem um programa a executar no hoje, é o planejamento reencarnatório. E nós temos que ir sabendo trabalhar com o potencial que ele está trazendo e com aquelas coisas que nós precisamos corrigir. Certa vez uma mãe chegou e disse assim: olha, minha filha é um espírito superior que veio regenerar a humanidade. É uma afirmação vigorosa, profunda. Então vamos fazer as perguntas. Por quê? Porque ele é muito inteligente. Ótimo. Que bom. Agradeça a Deus por isso. Mas além de ser muito inteligente, a sua filha sabe obedecer? Ela consegue ter limites? Traz uma bondade com ela? E nada. E lá em casa a gente já não sabe mais o que fazer para controlar. Porque se a gente piscar o olho, já matou o gato. Então desculpe, mas a sua filha não é esse espírito superior que veio regenerar a humanidade. Espírito superior já traz com ele a bondade, é inato dele. Vai pensar em matar o gato, menos os pais dos avós, ou o seu colega lá de turma, porque falou uma coisa que ele não gostou. Agora, que é um espírito necessitado de educação, isso é. Eduque, dê limites. Passe as responsabilidades, cobre os deveres a serem cumpridos, tudo com muito amor, mas o amor não passa a mão na cabeça, o amor cobra. Agora não faça como aquelas duas professoras na escola, que pelo nosso Instituto Brasileiro de Educação Moral, nós somos chamados pelas escolas para apresentar o projeto, escola particular de elite, lá no Rio de Janeiro. Aí chegamos, secretaria, o balcão, por favor, a professora tal, coordenadora pedagógica, ligaram lá para dentro. Aí o senhor aguarda que ela está lá no outro prédio, não sei o quê, daqui uns 15 minutos ela já estará aqui. Tudo bem, nós estamos lá em pé no balcão. Aí entra uma professora, está chegando na escola. Bom dia fulano, bom dia, vai pegar agora? Vou, né? Fazer o quê, né? Um caso, né? Esses adolescentes, eu sei como é que é isso, que é lá em casa também, meu filho, não fala de filho, eu nem fala de filho, porque o meu já, chamei o pai e falei, dá um jeito nele, tá? Porque eu já desisti. Para mim é um caso perdido, tenho mais o que fazer com ele.
Mas vem cá, quantos anos tem o seu filho? Ah, o meu está com 10. Ah, olha, então com 10 ele ainda tem chance. Tá? Porque o meu não, o meu já está com 12, já é. Mas o seu está com 10. Pega ele hoje, hein? Pega ele hoje lá em casa, dá uma boa surra nele, bate dele para valer, para mostrar quem é que manda em casa, senão daqui a pouco ele vai mandar em você. Tá? Então lá, né? E ping-pong de bater, como bater, que seria melhor, eu estou lá. E elas me esqueceram. E eu pensei assim, eu vou me agachar aqui no balcão, porque daqui a pouco vai sobrar para mim. Vai nessa professora, vou mostrar para você aqui com ele como é que se faz. Uma escola, era uma professora orientando a outra a dizer que só a violência, só a agressão pode salvar essa adolescência. Não tem outra coisa a fazer. Só que ela está falando dos próprios filhos. E eu fiquei lá imaginando. Ela deve entrar em sala de aula e olhar para aqueles alunos e ela já deve mentalmente fuzilar todo mundo. Eu tive uma professora assim, que olhava para nós quando ela entrava e dizia assim, olha, eu estou com enxaqueca, já estou por aqui com vocês, e o primeiro que abrir a boca vai para a diretoria. Era assim que ela dava aula. Ela te gerou um trauma enorme. Mas o adolescente, o que você faz? Você se vinga. O adolescente faz isso, começa a afrontar de todas as maneiras, porque nada melhor do que ela mandar para fora da sala de aula. Se ficar na sala de aula é um tormento. Ficar fora não é problema. Levar a advertência da diretoria, está tudo bem. E nós só apontávamos. E passamos o ano todo sem que ela desse uma aula sequer. Ela nunca conseguia dar aula, porque nós sempre apontávamos alguma coisa. Não vou contar porque vai ficar mal para mim. Mas éramos adolescentes. Mas era por causa da própria postura dela. Então vamos lembrar que eles, na verdade, essas nossas crianças, esses adolescentes, são espíritos adultos e inteligentes, porque todo mundo pensa, todo mundo tem livre-arbítrio, todo mundo traz conhecimentos do passado. Não existe criança burra, isso não existe. Nós falamos de um espírito que está trazendo toda uma bagagem. Só que o corpo não permite que ele se exprima totalmente. Ele está no período infantil. E nós temos que respeitar isso. Daí porque é a importância de nós estudarmos a psicogenética, que é a psicologia do desenvolvimento, para entendermos os estágios que a criança passa, e não assistirmos àquela cena, mãe indo para o supermercado e levando o filho pequeno, e a mãe não cresce, e o filho sendo arrastado, e ela se queixando. Você não pode andar mais rápido, não? Não, não pode, né? Porque é uma criança pequena, deve ter lá seus 5 anos no máximo, 6 anos, passinho curto, seu corpo pequeno. Ah, se eu soubesse que você ia me atrasar, não tinha trazido você. Mas você o recebeu. Carrega no colo, vai mais devagar. Olha, ir lá no supermercado para colocar você no carrinho, não vai me pegando tudo da prateleira não, né? Mas é criança, aquele mundo colorido, cheio de formas na frente dele, nas prateleiras do supermercado, para ele tudo é uma brincadeira, para ele tudo é um sonho. Ele não tem as nossas preocupações de não estourar o cartão de crédito, ele só comprar o que é necessário. Ele sabe o que é isso nesse momento. Então faz do supermercado uma atividade lúdica para ele também, aproveita isso. E ele vai aprender pouco a pouco. Mas nós despejamos em cima dessa criança, que no fundo ela é um estouro, é um problema na nossa existência. Mas não pode ser. Tem que ser o contrário. Nós estamos aqui para dedicar amor, deixar eles crescer, para que amanhã eles também cuidem de nós. Nada melhor do que um filho que vai cuidar de nós. Tenho 2 filhos, que já são adultos, e um mora em São Paulo. Lá fui eu fazer palestra em São Paulo. Falei, vou ficar na sua casa. Aí cheguei lá e ele já estava com o roteiro pronto. Pai, como a palestra é só à noite,
Inclusive eu já vi que fica no centro espírita, eu precisava ficar preocupado, eu já sei como chegar lá, direitinho. E eu programei aqui para a gente visitar lá o museu assim, depois nós vamos almoçar não sei aonde, e você, olha que beleza, né? Olha só que filho amoroso, né? Preocupado com o pai, programou tudo. Aí no dia seguinte, fui me despedir, bom filho, estou indo para o aeroporto, não, vou levar o senhor. Para que você vai me levar até o aeroporto e depois ter que voltar para casa? Vou levar. Tá bom. Ela fez questão de levar até lá o saguão do aeroporto, tudo direitinho. E aí você vê os frutos da educação, os frutos do amor. E agora um filho ali dedicado, que sabe que, ó pai, não se preocupe, quando chegar a velhice e as juntas começarem a doer e não puder mais trocar, eu vou lhe amparar. Nada melhor do que isso. Mas para termos esse resultado, tem que semear no campo do bem, no campo do amor. Então vamos entender que hoje ele não pode se expressar totalmente, mas ele é esse espírito que está trazendo uma carga muito grande, não apenas das existências passadas, mas dos aprendizados e trabalhos desenvolvidos no mundo espiritual antes da presente encarnação. Porque nós progredimos e evoluímos sempre, incessantemente, o tempo todo. Eu sei que acabei de destruir alguns sonhos, porque tem gente que pensa, pelo menos quando eu desencarnar, vou ter um sossego, descanso no mundo espiritual. Nada feito. Imediatamente vai trabalhar e vai aprender, e vai fazer cursos. Nós não paramos, porque queremos chegar à perfeição o mais rapidamente possível. Então esse é o espírito que está conosco. Questão 132. Finalidade da encarnação. Que é aquela famosa pergunta: por que logo eu tive que reencarnar, hein? Não podia ter ficado lá no mundo espiritual. Ler André Luiz é tão bom, o olho é nosso lar, que coisa boa aqui, todo mundo se ama, todo mundo quer o bem, não tem violência, não tem assalto, não tem nada. Porque Deus me escolheu logo eu para reencarnar. Eu não podia ter ficado lá para ser o espiritual do outro. Mas está aqui, ó. Deus impõe a encarnação para que mais rapidamente cheguemos à perfeição. Mas para uns é expiação, para a maioria. Para outros é missão. Por que expiação? Porque temos que reparar o mal que fizemos em existências passadas, quando infringimos a lei divina e infringimos o próximo, prejudicamos o próximo. Então tem que ser feita a reparação. E aí nós temos que passar por todas as vicissitudes. Não são vícios, não. Vicissitudes significam todas as experiências da existência corporal. Aí é que está a expiação. E ele tem outra finalidade, que é de nos apontar para fazermos a nossa parte na obra da criação divina. Porque nós também somos, até um certo ponto, co-criadores. Porque nós não somos robôs, não somos máquinas. Nós temos um livre-arbítrio, fazemos as nossas escolhas. Eu vou assistir a palestra lá na fundação, eu não vou assistir a palestra. Eu fico na cama, eu não fico na cama. Nós decidimos o que fazer. As oportunidades estão aqui, Deus nos oferece. Aí é conosco fazer as escolhas. Mas a partir do momento que você faz uma escolha, você responde pelas consequências dessa escolha. Aqui e agora, ou no futuro. Porque Deus é bom. O seu fardo não é mais pesado do que nós podemos suportar. Por isso que o jugo é leve. Mas eu ando sofrendo muito nesta existência. Você está sofrendo 1/10 do que deveria sofrer. Faça a sua ficha espiritual. Mas Deus é bom. E dá tempo para que você faça os aprendizados, para que você se fortaleça e possa melhor enfrentar as reparações. E se você bem fizer, se você se educar, se transformar moralmente, tudo minimiza. Tudo passa a ser mais fácil, mais leve. Até porque nós estamos abandonados. Os bons espíritos estão conosco, alicerçando a nossa fé, a nossa coragem, a nossa esperança e nos impulsionando sempre para a frente e para o alto, como dizia Leopoldo Machado. Então não vamos reclamar aqui da encarnação, vamos agradecer a Deus. Se tivermos filhos, desafio, agradecer em dobro.
Se tivermos alunos, desafio, agradecer em dobro, porque eles vão provocar a nossa autoeducação. Você diz assim: ah, Senhor, dá-me paciência. Olha aí que ganho maravilhoso. Você vai se trabalhar a paciência para poder crescer nisso e poder trabalhar melhor com ele. E aí, sem perceber, você está se educando. E o autoconhecimento e a autoeducação é o que o Espiritismo solicita o tempo todo. Os grandes educadores nos dizem: nós só podemos dar aos nossos alunos, aos nossos educandos, aos nossos filhos, aquilo que somos, não aquilo que temos. Não é a sua intelectualidade, seu conhecimento que é o mais importante, não. Mas aquilo que você é, pela força do exemplo. Porque se você não dá exemplo, você chega para ele e diz assim: olha, não admito palavrão aqui dentro, seu isso e aquilo. Acabou sua autoridade moral. Você usa o palavrão, então por que ele não vai usar? Ó, não quero violência aqui, hein? Quero ninguém agredindo ninguém, hein? E se alguém apontar aqui dentro, eu pego, pôr para fora, e se tiver que bater, eu bato. Ué, você não quer que seja violento, mas você é? E eles nos olham. E veem os adultos, os educadores, como verdadeiros espelhos. Ele vai fazer de acordo com o que eu faço. Aí tem uma cena maravilhosa. Casal, uma filha com 6 anos de idade. Ela tem o seu próprio quarto, mas o casal resolveu reformar o quarto. Então ela está dormindo com eles. E eles estão lá, fazendo a pintura das paredes, terminando a reforma. A mãe está pintando a parte de baixo da parede e o pai está em cima da escada pintando lá em cima. E a menina entra, semblante fechado, bracinhos cruzados, olha para os dois, bate o pezinho e exclama: mas que diabos? Quando isso vai ficar pronto? E sai. O pai para de pintar, indignado, olha para a esposa lá embaixo, ele fecha o semblante, cruza os braços e fala para a esposa: mas que diabos? Onde a nossa filha aprendeu a falar desse jeito? Não apenas a falar, mas apenas mesmas atitudes, mesmo gesto. É ele. Só que ele não se percebeu. Está na hora de se perceber. É você que está influenciando. Você precisa mudar os seus hábitos. Você precisa mudar as suas atitudes, o seu comportamento. Você precisa se educar para melhor educar. Isso é para os pais, é para os avós, é para os professores, para os evangelizadores. Precisamos tomar cuidado. Aquilo que eu sou. Os avós, então, que gostam dos netos. Aí vem a recomendação: ó, não pode andar gelado para ele. Aí você diz: ah, tudo bem. Aí o netinho lá: ah, eu quero sorvete, eu quero sorvete. Passava a recomendação: pode estar gelado para ele. Aí você, com todo amor: não se preocupe, tudo bem, eu já comprei 5 litros de sorvete, está aqui no freezer, vamos tomar sorvete. Não pode fazer isso. Isso é deseducar e contrariar as orientações dos pais. Tem que ter diálogo para isso. Então nós estamos aqui reencarnados exatamente para todo esse aprendizado. Vamos em frente. Que importância há de ter nascido na família que nasci? Qual é o meu papel da minha família? Oh, que perguntas importantes. Eu não podia ter nascido em outra família, não? Tinha que ser logo essa. Deus errou. Alguém deixou na minha ficha reencarnatória. Não é possível. Porque a família que eu tenho, nossa, é um problema atrás do outro. Se não dá, ninguém mexe na ficha reencarnatória. Nós estamos com quem temos que estar. E eles vão chegar para nós de um jeito ou de outro, desde que você tenha perdoado. É com eles mesmos. Que os laços que nos unem, eles vão vindo e vão nos unindo. Existe uma coisa chamada força magnética que nos une. E é por isso que nós nos reencontramos. O que é que nós vamos fazer? Vamos trabalhar para gerar felicidade o máximo possível em favor do grupo familiar. Jesus deixou isso muito claro. O maior no reino dos céus é aquele que sabe servir. É o mais humilde. Vamos servir aos outros. Não importa o que fala, o que questione, deboche, não importa. Você está no caminho do bem
E é nesse caminho que você tem que continuar. Não pode sair desse caminho. Porque é isso que vai acabar contagiando-os. E eles vão acabar se transformando com o tempo. A nossa necessidade aqui na Terra é de nos melhorarmos, evoluir. Não é para cobrarmos a evolução do outro, que às vezes nós invertemos. Chegamos em casa e dizemos: quando você vai aprender a ser melhor, hein? Quando é que você vai ter mais paciência? Quando é que você vai colocar em prática o evangelho que você estuda lá no centro espírita, hein? Quando que você... Estamos lá cobrando dos outros, só cobrando do outro, do outro, do outro, do outro, mas sem se olhar. Então nós temos que mudar de emprego. Ao invés de sermos vigilantes dos outros, temos que ser vigilantes de nós mesmos. Quando que eu vou ser mais calmo? Quando que eu vou ter mais paciência? Quando que eu vou conseguir amar o meu próximo? Quando eu... Essas perguntas. Agora, não vamos focar no negativo. Ao invés de, eu sou muito imperfeito, eu vou precisar de 1000 encarnações ainda aqui na Terra para ser uma pessoa melhor. Não, jamais diga isso. Mas assim, eu trago já algumas virtudes mais ou menos desenvolvidas, só que eu preciso aumentar, desenvolver mais essas virtudes. Uma delas, por exemplo, é a paciência. Todo mundo fica dizendo assim que perde a paciência, que não aguenta, ou que não perde porque não tem. Não é nem uma coisa nem outra, porque a paciência é uma virtude. Como é uma virtude e pertence à área sentimento, ela já está conosco desde o ato da criação. Está lá no livro dos Espíritos. Deus, quando nos cria, nos dá todos os germes, todo o potencial para desenvolver. Então não diga, eu perdi a paciência. Não, mude o discurso. Diga assim: o que aconteceu naquela hora é que eu cheguei no limite de desenvolvimento proximal da minha virtude paciência, e aí o caldo tornou. O proximal é o Eric Vygotsky, que é o psicólogo do Cabo Russo. Ou seja, você precisa desenvolver mais. Desenvolver mais. Não só a paciência, a caridade, a bondade, a fraternidade, a solidariedade, o amor, etc, etc. É para isso que nós estamos aqui na Terra, para fazer esse desenvolvimento. Então nem sempre a família é família ideal, mas é com certeza a família que nós necessitamos, na qual nós estamos inseridos, para realizarmos os ideais superiores do amor ao próximo. É lá mesmo. Vamos em frente. Porque muitos pais têm dificuldade para entenderem os filhos. Porque, como diz o Herculano Pires, outro grande educador espírita, porque nós esquecemos que já fomos crianças. Largamos esse mundo todo, todas as nossas experiências, só queremos nos portar como adultos e exigir que eles também entendam as coisas como se adultos fossem. Mas eles não são. Cada um traz a sua psicologia, o seu desenvolvimento, os seus sonhos, os seus ideais. E dependendo do estágio de desenvolvimento que ele se encontra, ele não tem, por exemplo, raciocínio abstrato. Não tem ainda o raciocínio lógico, matemático totalmente desenvolvido. E nós vamos saber explicar isso. E aí o que vai acontecer? Nós normalmente nos colocamos, ainda mais quando os filhos são adolescentes, que tudo é contra. Não é em absoluto, mas tem que compreender o mundo em que eles vivem hoje, com toda essa alta tecnologia, para que eles não fiquem rebeldes e pensando que na verdade tudo é contra eles. E não é. Então tem que exercer o diálogo o tempo todo, dialogar o tempo todo para construir as relações interpessoais com base então na fraternidade, na solidariedade. Diálogo o tempo todo. Agora diálogo é via de mão dupla. Eu falo, mas o outro também fala. E nós temos que chegar num denominador comum. Mas às vezes o que é que nós fazemos? Quando ele quer falar, tá bom, vai, fala, vai, diz aí o que você quer. Você já está com a porta fechada, ou seja, ele vai falar, mas o que vai prevalecer é o que eu quero. Então não é diálogo. E ele vai se revoltar contra isso. Muitas vezes se torna agressivo justamente porque não existe diálogo. No diálogo nós vamos também colocar os combinados, as regras, os limites. Você adora
né, nos games, aí no seu smartphone, mas não pode ficar 4, 5 horas nisso. Tem horário, tem que ter uma disciplina. Não pode dormir só às 2, 3 da manhã. Por que não pode? Aí nós vamos conversar. É todo o diálogo que tem que ser feito. E aí nós vamos estabelecer as regras e também as consequências quando as regras são quebradas. Porque ele vai entender que não existe castigo, mas apenas o assumir as consequências. É só isso. Ele vai ter esse aprendizado para levar isso para a vida. Senão ele vai se tornar aquele adulto que vai ter lá o seu primeiro emprego, passou lá na entrevista, tudo, e o chefe chega para ele e diz: então você começa agora segunda-feira, e o horário de entrada é às 8 horas, tem 1 hora de almoço, ok? 10 segundos. Aí na segunda-feira ele chega às 8h30. Aí o patrão ali, pô, filho, 8 horas? Pô, foi mal. É que eu estava acostumado, né, para me deslocar para cá. Então, não, mas amanhã já não vai mais acontecer. Então, tudo bem. Terça-feira, ele chega às 8h20. Aí de novo, está lá o patrão: filho, seu segundo dia de trabalho, você chega atrasado de novo? Não, não sei o que, porque não sei o que lá, foi mal e tal. Quarta-feira, de novo ele chega atrasado e outra advertência. Quinta-feira, aí ele chega no horário, mas faz 2 horas de almoço. É 1 hora. E de novo outra advertência. Aí sexta-feira, não aparece para trabalhar. Aí vem a segunda-feira, lá está ele. 8 da manhã para bater o ponto. Patrão, vem cá, deixa eu conversar com você. E o que aconteceu sexta-feira que você não veio? Aí, chefe, foi mal. É que eu tinha uma parada para resolver. Ah, tá. E resolveu a parada? Não, resolvi. Ah, tudo bem, tá bom, vamos pegar a Bíblia do tampo, né, do trabalho, né? Não, porque eu também tenho uma parada para resolver com você. Diz aí, chefe, está demitido. Tá? Porque me interessa para a empresa que é um funcionário desses, que não respeita o horário de entrada, falta, sem mais nem menos, estoura o horário do almoço. Vai embora. Aí ele chega em casa. Os pais olham: o que está fazendo aqui nesse horário? Me mandaram embora. O quê? Você perdeu o emprego? Foi melhor. Não é melhor grande coisa, aquele patrão, então, horror. Não, a empresa não tem nada a ver com isso, e nem o patrão, é você. Mas a vida cobra. A vida vai cobrar você depois. Então, se nós não trabalharmos isso com eles durante a infância, adolescência, juventude, que adulto ele vai ser depois. Não percamos o tempo, porque não dá para voltar atrás e refazer. Então, educar é lição, é muito importante. Vamos em frente. O jovem precisa ter mais paciência com os pais, e os pais precisam ter mais paciência com os jovens. Claro que os pais às vezes erram por ignorância. Por isso, a escola, as instituições sociais, de uma forma geral, aqui o Centro Espírita, tem que abrir as portas para reeducar os adultos. Já que nós falhamos com a educação quando eles eram crianças e jovens, vamos trazer. Não basta evangelizar a criança e o jovem, é preciso evangelizar os pais, os responsáveis, os adultos. Então temos os grupos de pais, os encontros de família, isso é importantíssimo. Nós desenvolvemos junto ao Movimento Espírita o projeto Educação do Espírito, que é um projeto voltado para as escolas de evangelização, infanto juvenil, onde você tem todo o trabalho com as crianças e os jovens e, ao mesmo tempo, o trabalho com os pais e responsáveis. Um verdadeiro curso que é feito para eles aprenderem a educar, saberem que é família, do ponto de vista espiritual, porque isso é muito sério. A educação tem que ser prioridade do movimento espírita, portanto, das instituições espíritas. Não é a mediunidade, não é o tratamento espiritual, não é assistência e promoção social. Tudo isso é importante, mas não pode ser prioridade. Prioridade é educar, porque nós teremos que nascer de novo. O que nós queremos encontrar na próxima encarnação? Nós fazemos faz de conta que desencarnamos. Estamos numa assembleia do mundo espiritual, onde o instrutor espiritual está acabando de comunicar a vocês que vai iniciar o processo reencarnatório. E todo mundo aqui. E aí vocês fazem uma pergunta: para onde eu vou? E há a resposta: Angra dos Reis. Mas voltar para lá? Voltar para lá.
Ah, mas quando eu saí de lá, a cidade já estava muito crescida, já estava com problemas de violência, disso, daquilo. Como será que está agora? Pior. E mesmo assim vou voltar para lá? Claro! Vou voltar para lá porque a lei causa efeito. Você não fez o que devia ter feito, agora assume as consequências. E se prepare, hein? Porque você vai voltar para a sua mesma família. Ah, não! Pelo amor de Deus! Não, de novo com eles, de novo com eles. Claro! E ó, os que ficaram estão lá meio que materialistas. Aí, mas como é que pode ser isso se eu fui espírita? Eu frequentava o centro espírita, fui até dirigente do centro espírita. Exatamente, porque a sua ficha mostra. E não fazia culto do evangelho no lar, não levou o filho para a evangelização, não sei o quê, não se reformou, não se transformou. Você tem que assumir tudo isso agora, e agora você vai lá numa situação, num cenário mais complicado, para poder reparar tudo isso. Por isso que você ficou esse tempo aqui no mundo espiritual, justamente para se preparar, para voltar lá agora, tá? É para lá mesmo, tá? E vamos colocar você lá juntinho da usina, tá? Você fica bem ali, ó, bem alegre, tá? Deve dizer, meu Deus, Deus está me castigando. Não, Deus não castiga, Deus é Pai, de bondade, de misericórdia, mas justo. Você só está assumindo as consequências do que você fez na última encarnação. Nada mais do que isso. Tá? Cuidado, não acharmos que a melhor maneira de educar é como os nossos pais nos educaram. Nem sempre. Minha sogra teve muitos filhos. Ela dizia assim: olha, todos os meus filhos pegaram o caminho do bem graças às pancadas que eu dava neles. Não foi. Na verdade não foi isso. Foi isso. Nós não vamos controlar o desafiador ou agressivo batendo nele. Aliás, na educação não se deve bater, nem fisicamente, nem moralmente. Mas na verdade, com os seus esforços de colocá-los no bom caminho, os seus exemplos, o seu amor, é que os influenciou e levou todos eles ao bom caminho. Como hoje eles confessam, não foram as pancadas. E como é bom estudar isso ao longo da doutrina espírita? Na área assistencial, nós estamos lá trabalhando isso com as mães, e uma lá falou: olha, não, realmente eu aprendi muito aqui, porque quando eu cheguei aqui, eu batia lá na minha filha, que todo mundo aqui conhece, batia com cabo de vassoura. Aí eu, que isso, fulano? Você batia nela com cabo de vassoura? Ah, porque era terrível, eu não sabia fazer outra coisa. Mas aqui eu aprendi, eu já não faço mais isso. Eu não me livrei do cabo de vassoura, ela sabe que está atrás da porta. Mas eu não bato mais. Olha que grande, uma coisa maravilhosa. Ele entendeu. Mas por que ela fazia isso? Porque quando ela foi criança, ela apanhou muito da mãe. E achava que a única maneira de educar era bater. Porque só assim os filhos iriam respeitar. Mas aí, no curso, ela aprendeu que nós temos outros caminhos dessa educação. Compreender não é dar tudo, não é fazer tudo o que o filho quer. Ele precisa aprender os limites, assumir as responsabilidades e os deveres. Você está reclamando aí um direito seu? Ok, cumpra com os seus deveres. Você quer liberdade? Cumpra com as suas responsabilidades. É assim que funciona. É assim que a lei divina funciona. E aqui em casa é assim que vai funcionar, aqui na escola também é assim que funciona. Vamos em frente. Como lidar com o choque de opiniões? Conversando, dialogando. Diálogo é a chave. Mas e se mesmo assim ele não entender? Continua. Fazer pensar é muito importante. Provocar a reflexão. Ele perante si mesmo, os outros e a vida. Não resolvam tudo para eles. Não façam por eles. Ele precisa se desenvolver. Ele precisa entender, precisa crescer. Então o desafio. Em educação nós temos que trabalhar em situações de desafio, as técnicas que sensibilizam os sentimentos, jogos cooperativos e assim por diante. Tudo isso nós apresentamos na pedagogia da sensibilidade dos nossos projetos.
ele vai expor o que quer fazer, você vai dialogar e vai estabelecer as regras, os limites e nada de brigar. Nós vamos discordar? Tudo bem, porque não pensamos do mesmo jeito. Mas no diálogo, procurar sempre o entendimento. E olha que frase belíssima: conversar é um ato de amor. O diálogo que constrói, não é diálogo que destrói. Vamos em frente. Livro dos Espíritos, questão 204. O parentesco, ele remonta às existências anteriores? Sem dúvida. Sem dúvida. Os espíritos ligados. Mas existem aqueles espíritos que não têm ligação conosco em existências passadas, mas que imploram a Deus que nessa existência tenham bons pais para orientá-los, para que eles não voltem a errar. Nós somos consultados, porque nada é imposto. E lá no mundo espiritual nós aceitamos. Aceito, pode vir com o meu filho. E nós já sabemos que ele vai ser o filho do desafio. Então não tem que reclamar. Porque você aceitou receber. E ele começar a se unir, estreitar os laços agora com você. Então nada de reclamar. É saber caminhar com ele. Então, agora, com certeza, entre todos nós, os laços que nos unem estão vindo do passado das outras existências. Vamos em frente. Evangelho do Espiritismo, capítulo 14, item 9, mensagem do Espírito Santo Agostinho, falando da questão de pais e filhos. São palavras dele. Os espíritos que a semelhança dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição levam a se reunir, formam famílias. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. Deus permite que espíritos menos avançados venham se encarnar entre eles, para aí aurir conselhos e bons exemplos, no interesse do seu adiantamento. Então, receber, acolher, amparar, orientar, educar. É isso que nós temos que fazer com todos aqueles que se juntam conosco ou cruzam os seus passos com os nossos passos nessa encarnação. Vamos em frente. E os Espíritos, questão 209. Porque pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Porque todo mundo quer ter filhos bons. Olha a resposta. Um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que os seus conselhos o dirigem por uma senda melhor. E muitas vezes, Deus o atende. Então não nos queixemos dos nossos filhos, nem dos nossos alunos. E mesmo aqui na evangelização, que você olha, a criançada entrar, olha assim, ai meu Deus, o João Pedro veio. Eu comecei a semana toda para ele do filho. E toda vez que ele vem, ele bagunça a minha aula. Eu tormento só, não consigo fazer nada do que eu planejei, mas ele veio. Não, você é espírita, você é um educador da evangelização, você tem que olhar, graças a Deus, o João Pedro veio. Nossa, porque esse é um espírito necessitado. É ele que tem que entrar aqui mesmo. Mas ele só dá trabalho. Ótimo. E assim você cresce, você evolui. Mas ele precisa ser trabalhado. Só que ele não é muito celestial, não é muito feliz, nada disso. Aliás, nem muito de regeneração ainda é. Aí é ele mesmo, que veio mesmo a criançada desafio, os adolescentes que perturbam. Porque eles é que necessitam do Evangelho, eles é que necessitam da educação. E nós estamos aqui justamente para isso, olha aqui. Eles vêm com a esperança de receber de nós os bons conselhos, as boas orientações. Não é para ser expulso, não é para ser mal desejado, é o contrário. Está lá, Livro dos Espíritos, questão 209, para nós refletirmos. Em frente. Livro dos Espíritos, 207. Os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Transmitem também semelhança moral? Aí a resposta contundente: não, não. Nós geramos o corpo que eles vão utilizar, mas o espírito é o espírito. As suas ideias, as suas tendências, é dele. Agora, nós podemos influenciar pela educação. E se existem semelhanças morais, afinidades, é porque provavelmente nós já as construímos das existências passadas. Então, bons pais podem ter filhos maus, maus pais podem ter filhos bons.
Nós só transmitimos carga genética, mas não espiritual, de jeito nenhum. Em frente. Ainda livro dos Espíritos 208. Qual é a influência então que nós exercemos sobre o filho? Resposta: os pais exercem influência, e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso do discípulo. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver os filhos pela educação. Isso terá ele uma tarefa, e se nela falhar, será culpado. Então, a nossa influência sobre os nossos filhos, sobre os nossos educandos de uma forma geral, é muito grande. E ela se exerce justamente através da educação que estamos promovendo com eles. Em frente. Vamos terminando. E o que devemos fazer então na família? De novo, Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. E ele vai nos lembrar um dos mandamentos: honrai ao vosso pai e a vossa mãe. Ou seja, em família, nós temos que trabalhar a lei da caridade e do amor ao próximo, para que eles depois adultos saibam nos respeitar, nos assistir, nos proporcionar o repouso, nos cercar de solicitude, como nós fizemos com eles, quando eles necessitavam de tudo isso, na dependência que tinha na infância e na adolescência, e mesmo na juventude. Então, nos voltamos às lições do Evangelho, que foram trazidas por Jesus. Só lembrando isso. Caridade e amor ao próximo é o que nós precisamos exercitar em família. Vamos em frente. E aí, então, Santo Agostinho dizendo que as provas, mesmo fortes, que nós enfrentamos, são quase sempre indício de um fim de sofrimento, de um aperfeiçoamento do espírito. Nós estamos enfrentando uma crise moral. Toda crise é prenúncio de um tempo melhor. Mas é preciso saber enfrentar a crise com coragem, com fé, perseverança e esperança, realizando o melhor de nós. E aí então Kardec nos diz que o Espiritismo é a doutrina da educação, desse ser imortal integral que todos nós somos. E enquanto a doutrina espírita fala de educação, está falando da educação moral. Exatamente o que o nosso Espírito Miranda trabalha na sua obra. Nossos filhos são espíritos. Trabalhar a educação moral desses seres. Em frente. Muito bem, vamos deixar para vocês o site da Rádio Rio de Janeiro. Inclusive pode subir a Rádio de Janeiro baixando o aplicativo no celular. E o nosso site pessoal, de onde vocês vão ver os projetos que nós trabalhamos, inclusive o link de acesso ao Instituto Brasileiro de Educação Moral e o projeto de Educação do Espírito. O que nós vamos trazer a vocês é esse pensamento do Espiritismo sobre a educação e a urgência de nos debruçar sobre a educação moral das novas gerações. Porque se não fizermos isso, continuaremos a ter os problemas que estamos enfrentando atualmente na nossa sociedade e que já são problemas que são repetidos, uma espécie de ciclo vicioso, mas que só poderá ser quebrado com a aplicação do amor na educação e a educação moral dessas novas gerações. Mas lembrando que essa educação moral só pode acontecer se eu me educar, se eu me melhorar, se eu me transformar moralmente, porque a maior força da educação é o exemplo. Como dizia Paulo de Tarso, as palavras podem convencer, mas somente o exemplo arrasta. E é isso que temos que fazer. Eduquemos para melhor educar. E a educação tem o básico o amor. E o grande roteiro que nós temos para essa educação é o Evangelho, que nos foi trazido por Jesus, que é o Espírito mais superior que Deus permitiu a nós, homens dessa humanidade, conhecer. É o nosso governador espiritual, é o nosso guia e modelo. Então, se eu quero mais rapidamente chegar na perfeição e ser um bom educador, o que eu devo fazer é seguir o mestre dos mestres, o guia e modelo, é estar com Jesus, à luz da imortalidade da alma e da reencarnação. E com certeza, o amanhã
desta humanidade, será melhor e mais rapidamente nós chegaremos ao mundo de regeneração. Muito obrigado por essa oportunidade. Deus os abençoe. Deus paz em todos os corações. Nós vamos para o intervalo, onde nós vamos também atender quem quiser conhecer os livros, os projetos. Vai ter aí, né, um lanche. Mas depois teremos volta. Teremos volta, porque aí nós vamos para a nossa mesa redonda, onde eu vou responder as perguntas fáceis, o Bernardo vai responder as perguntas difíceis. Ele não está sabendo disso, mas eu já estou passando a informação. Tá bom, Bernardo? Tudo tranquilo? Vamos ficar um pouquinho a perna?